Olá pessoal, bem-vindos à disciplina de Física Moderna 1. Nessa aula nós começaremos a discutir a radiação de corpo negro. Quando você emite uma radiação eletromagnética, e essa radiação eletromagnética ela incide em um corpo opaco, parte dessa radiação é refletida, enquanto outra parte vai ser absorvida pelo corpo. Corpos mais escuros, eles vão absorver mais radiação do que corpos mais claros. É por isso, por exemplo, que um corpo branco, como ele reflete mais radiação, ele vai aquecer menos do que um corpo escuro. Então, um corpo escuro ele vai absorver mais essa radiação e, ao absorver a radiação, ele vai aquecer. E a radiação, quando ela incide, por exemplo, em um corpo escuro, o que faz com que a temperatura desse corpo aumente é porque a radiação ela é absorvida pelos átomos desse objeto. Esses átomos, ao receberem essa radiação, eles começam a agitar mais vigorosamente, ou seja, eles vão ter um aumento na sua energia cinética. Isso gera um aumento na sua oscilação, eles vão oscilar mais vigorosamente. Consequentemente, a temperatura desses átomos vai aumentar. E uma vez que o átomo está oscilando, como o átomo ele tem dentro de si elétrons, então os elétrons eles têm carga elétrica, ao oscilar o átomo significa que nós também estamos oscilando os elétrons do átomo. E quando uma carga elétrica oscila, ela emite uma onda eletromagnética. Então, cargas elétricas que estão sendo aceleradas, que é o que acontece quando você oscila uma carga elétrica, ela vai emitir radiação eletromagnética. E assim, os átomos eles também emitem radiação. E ao emitir radiação, como ele está emitindo radiação e radiação ela é energia, existe um tipo de energia associada à radiação, isso significa que o átomo está perdendo sua energia cinética. Então ele emite radiação, com isso ele perde sua energia cinética, consequentemente ele vai diminuir sua temperatura. E um material que ele é um bom absorvedor de radiação também é um bom emissor de radiação. Se a gente tiver um material, um corpo, que consegue absorver toda a radiação que incide sobre ele, nós chamamos esse corpo de corpo negro ideal. Então aqui eu tenho um esquema que representa um corpo negro ideal. Então, um corpo negro ideal, ele é um corpo no qual a radiação entra por esse corpo, ele absorve toda a radiação, isso significa que não existe aqui nada sendo refletido. Então a radiação entra no corpo, ela fica presa aqui, digamos, nessa cavidade e não consegue sair. Porém, ao absorver essa radiação, os átomos do objeto, como a gente viu, eles absorvem essa energia, portanto, eles têm um aumento da sua energia cinética, e aumentando sua energia cinética, eles vão oscilar cada vez mais, o que significa que as suas cargas, que os elétrons, vão ser acelerados e vão emitir radiação. Então, o que acontece no corpo negro ideal? Ele absorve toda a radiação, não reflete nenhuma radiação, só que ao absorver, ele vai aumentar sua temperatura e também vai emitir uma radiação própria. Então, isso é o que caracteriza o que a gente chama de corpo negro ideal. Na natureza, nós não temos corpos negros ideais, mas nós temos alguns corpos, alguns objetos que se aproximam bastante de corpos negros ideais, como por exemplo as estrelas. As estrelas elas têm um comportamento que é aproximadamente igual ao comportamento de um corpo negro ideal. Outro exemplo, o filamento de uma lâmpada incandescente. Também é aproximadamente um corpo negro ideal. A gente pode escrever a relação entre a potência por unidade de área. Então, a potência por unidade de área nós vamos chamar de R, que é irradiada por um corpo negro. Então, esse corpo negro aqui ele está emitindo uma radiação. Essa radiação ela vai ter uma potência por unidade de área, que é R. E essa radiação está relacionada à temperatura do corpo negro.
Essa relação se dá através da lei de Stefan-Boltzmann. Essa relação é a seguinte: segundo a lei de Stefan-Boltzmann, a potência por unidade de área, R, vai ser igual a uma constante sigma vezes a temperatura em Kelvin, a quarta potência, elevada à quarta potência. Essa constante sigma ela é chamada de constante de Stefan, e o valor dela é sigma igual a 5,67 vezes 10 a menos 8 watts por Kelvin a quarta sobre metro quadrado. Essa equação ela vale para corpos negros ideais, mas para corpos negros reais, né, que existe na natureza, nós podemos escrever essa equação, que é semelhante a essa, exceto por um termo aqui, por esse termo epsilon, que representa a emissividade do corpo. Então, para um corpo negro, essa emissividade, que vai ser a emissividade máxima, ela vale 1. Todos os outros corpos, são os corpos reais da natureza, vão ter uma emissividade que vai ser maior que 0 e menor que 1. Então, os objetos que não são corpos negros, eles vão irradiar sua energia por uma unidade de área, sempre com uma rapidez menor do que um corpo negro à mesma temperatura. Ou seja, o R aqui, a potência por unidade de área do corpo negro, a mesma temperatura de um corpo normal, o corpo negro sempre vai irradiar mais potência, sempre vai irradiar mais energia, no caso, né? Sua potência por unidade de área sempre vai ser maior do que um corpo normal que estiver à mesma temperatura do corpo negro. Então, como eu falei, nós não temos corpos negros ideais na natureza, mas nós temos corpos que se aproximam de um corpo negro. Ou seja, corpos cuja emissividade é próxima de 1, embora não sejam exatamente igual a 1, são próximas de 1. Um desses corpos são as estrelas, como o Sol, por exemplo. Então, se a gente observar o espectro solar, como é que a gente faz para observar o espectro solar? Nós fazemos a luz do Sol, que está a uma certa temperatura T, fazemos essa luz passar por uma fenda bem pequena. Ao passar por essa fenda, depois nós fazemos essa luz passar por um prisma, e isso faz com que a luz ela seja dispersada. Na verdade, a radiação que vem seja dispersada em diversos comprimentos de ondas. E aqui a gente consegue colocar um detector para ver como a radiação ela varia aqui para cada comprimento de onda. E aqui a gente tem um gráfico da densidade de energia do espectro do corpo negro em função do seu comprimento de onda. Então aqui a gente vai dispersar a radiação que vem do Sol em diversos comprimentos de onda. E para cada comprimento de onda, nós vamos ter um valor específico de energia que esse comprimento de onda emite. E aqui a gente tem o gráfico dessa energia, na verdade dessa densidade de energia que é emitido pelo corpo aqui, no caso o Sol, em função do seu comprimento de onda. Note também que para cada temperatura nós vamos ter um pico dessa densidade de energia. Então, por exemplo, essa curva aqui verde, que representa a curva para um corpo que está a uma temperatura de 5.500 Kelvin, ela vai ter um pico, ou seja, um valor do comprimento de onda aqui para o qual a densidade de energia é máxima, diferente do que essa curva em vermelha de um corpo que está a 4.000 Kelvin. Então aqui a gente vai ter um comprimento de onda para o qual a densidade de energia é máxima, diferente dessa curva verde. Então os experimentos demonstraram que a distribuição espectral da radiação, que é emitida por um corpo negro, depende apenas da sua temperatura absoluta T. E aí as curvas dessa radiação emitida em função de lambda, elas vão mostrar, como eu falei aqui, né, que o comprimento de onda para o qual a radiação é máxima varia inversamente com a temperatura. Então, essa mudança da densidade de energia máxima emitida pelo corpo negro em relação à sua temperatura, isso pode ser escrita através da lei do deslocamento de Wien. Então, a lei do deslocamento de Wien nos diz que o comprimento de onda para o qual
a densidade de energia emitida é máxima, estou chamando aqui de λm, multiplicado pela temperatura, T, do corpo, sempre é igual a uma constante que vale 2,898 vezes 10 a menos 3 metro Kelvin. Ou seja, se a gente pegar o comprimento de onda para o qual, por exemplo aqui, esse corpo que está emitindo a uma temperatura de 5.500 Kelvin. Se a gente pegar o comprimento de onda para onde a energia emitida é máxima, a densidade de energia é máxima, pegar esse comprimento de onda e multiplicar pela temperatura, o valor obtido vai ser esse aqui, 2,898 vezes 10 a menos 3 Kelvin. Nós podemos ver melhor o que acontece quando a gente varia a temperatura nesse vídeo aqui, que é uma animação que eu tirei do site FET Colorado. E a partir dessa animação nós podemos ver o seguinte: conforme nós variamos a temperatura, nós vamos mudar o comprimento de onda lambda para o qual a densidade de energia emitida seja máxima. Então nós vamos ter a temperatura do Sol, que é uma temperatura de aproximadamente 6.000 Kelvin, nós vamos ter um comprimento de onda, um determinado comprimento de onda que está ali sendo emitido entre o verde e o azul. Então, nesse comprimento de onda, nós temos a máxima densidade de energia. Conforme nós aumentamos essa temperatura a, por exemplo, 8.300 Kelvin ou mais, vamos aumentar mais aqui, chegar até 10.000 Kelvin, nós podemos ver que a emissão máxima já está no ultravioleta, comprimento ultravioleta. E se nós diminuirmos também a temperatura, nós vamos ver que o comprimento de onda também muda. Então, por exemplo, a uma temperatura aqui de 2.700 Kelvin, nós temos uma emissão máxima que acontece no infravermelho. Então, conforme nós mudamos a temperatura, nós também mudamos o comprimento de onda para o qual a emissão de radiação, de energia na radiação, é máxima. Então, para a gente determinar essa função distribuição espectral, que é justamente essa potência por unidade de área, R lambda, para um corpo negro, a gente precisa primeiro fazer o cálculo da densidade de energia das ondas eletromagnéticas no interior de uma cavidade, porque o corpo negro ideal é como se fosse um objeto, uma cavidade, né? De onde a radiação entra por um buraco aqui, fica presa dentro dessa cavidade e não consegue escapar. Então nós temos que calcular qual deve ser essa densidade de energia. Essa densidade de energia para um determinado comprimento de onda, eu vou chamar ela de U lambda. Então, U lambda é uma fração da energia, da densidade, aliás, de energia total U, ou seja, a radiação aqui dentro ela vai ter uma densidade de energia, que é a energia da radiação por unidade de volume, que é U maiúsculo, mas eu estou interessado em analisar apenas uma fração dessa densidade de energia, que é o minúsculo lambda, Uzinho lambda, né? Que é a fração da densidade de energia para um certo intervalo de comprimento de onda, que vai de lambda a lambda mais de lambda. E se eu consigo calcular esse U de lambda aqui, eu consigo saber qual é a potência por unidade de área, que é irradiada, porque a relação entre R e U é dada por essa equação. Então, R, em função de lambda, vai ser igual a C, que é a velocidade da luz, dividido por 4, vezes essa fração da densidade de energia. Bom, mas como nós fazemos para descobrir o valor desse U de lambda, né? Dessa fração da densidade de energia U de lambda? Para isso, nós precisamos falar primeiro sobre os modos de oscilação. Então, se a gente considera aqui, por exemplo, o caso unidimensional, o caso mais simples possível, de uma corda que oscila entre duas paredes. Então, aqui nós podemos ter uma onda estacionária que se propaga nessa corda, e essa onda estacionária ela pode ter diferentes modos de oscilação. Então, aqui eu tenho um modo de oscilação dessa onda estacionária,
Aqui eu tenho outro modo de oscilação dessa onda estacionária. Aqui eu tenho um terceiro modo de oscilação dessa onda estacionária. Dessa forma, eu posso escrever generalizar que o comprimento da onda, L, aliás, o comprimento da corda, né, que é a distância entre as paredes L, ele vai ser igual sempre a um múltiplo, que é N aqui, da metade do comprimento de onda. Então, para cá, a gente tem N igual a 1, portanto, a gente tem o comprimento da corda que corresponde à metade do comprimento de onda, da onda. Nesse segundo caso aqui, N seria igual a 2, portanto, o comprimento da corda é equivalente a lambda, que é 2 vezes lambda sobre 2, né? Então fica lambda, enquanto aqui o comprimento da corda é igual a 3 sobre 2, 3 meios de lambda. Daqui a gente pode concluir, então, generalizando isso para n igual a 4, n igual a 5, etc., sempre n igual a números inteiros, nós podemos concluir que n vai ser igual a 2L sobre lambda. Então, o modo de oscilação n é 2L sobre lambda. Como lambda está relacionado ao número de onda K, lambda é igual a 2π sobre K, onde K é o chamado número de onda. Como aqui eu tenho 1 sobre lambda, então eu tenho K sobre 2π, 1 sobre lambda é igual a K sobre 2π. Portanto, o número de modos de oscilação ele vai ser igual a KL sobre π. Isso no caso unidimensional. Isso também vale, por exemplo, para uma onda que se propaga dentro de uma caixa, desde que a propagação ocorra apenas em uma direção. Agora, se a gente considera um caso mais real, que é uma onda que se propaga em 3 direções, dentro aqui de uma caixa, que pode ser a nossa cavidade, então nesse caso nós vamos ter números de ondas diferentes. Então, números de oscilação, aliás, números de modo, né, de oscilação diferentes. Consequentemente, nós também vamos ter números de onda diferentes. Então, eu vou ter um determinado número de modos de oscilação aqui, na direção Y, no caso. Vou ter também na direção X, determinado número de modos de oscilação. E também na direção Z, determinado número de modos de oscilação. Então, Nx é o número de modos de oscilação em x, que é igual ao número de onda em x, vezes L sobre π. Eu estou supondo aqui que eu tenho que esse objeto ele é uma caixa cúbica, tá? De lados iguais a L. Então, em y, o número de modos de oscilações, vai ser ky vezes L sobre π, e em z nós temos isso aqui, nz igual a kz vezes L sobre π. Vamos analisar só em 2 dimensões para ficar mais fácil. Então aqui a gente vai ter o seguinte, nós temos uma onda que se propaga dentro dessa cavidade, dentro dessa caixa, né? Se propaga uma onda que pode se propagar nas 3 dimensões. Nós podemos associar a essa onda um vetor, que é o vetor de onda, K. Esse vetor de onda é um vetor que aponta na direção de propagação da onda. E esse vetor de onda K, ele vai ter um módulo que está relacionado com os números de onda Kx, Ky e Kz. Então, primeiro vamos isolar aqui Kx, Ky e Kz. E aí a gente vai obter o seguinte, né? Kx vai ser igual a Nx vezes π sobre L. O número de modos de oscilação ele pode ser igual a 1, 2, 3, 4, enfim, qualquer número inteiro positivo. E a partir daqui de ny, nós podemos encontrar ky, dá esse resultado, e kz, que vai dar esse resultado. Portanto, eu tenho kx, ky e kz. O vetor de onda, k, ele pode ser escrito dessa forma. O vetor de onda k, ele é o número de onda em x, na direção x, mais o número de onda em y, na direção y, mais o número de onda em z, na direção z. Portanto, o módulo de k ao quadrado é igual a kx quadrado mais ky ao quadrado mais kz ao quadrado. Substituindo aqui os valores de kx, ky e kz nesse módulo quadrado de k, nós vamos obter que k quadrado vai ser igual a
n quadrado, nx ao quadrado, mais ny ao quadrado, mais nz ao quadrado, vezes π quadrado sobre L ao quadrado. Eu posso isolar agora nx quadrado, mais ny quadrado, mais nz quadrado, isolar esse termo, e aí eu vou obter o seguinte resultado. Que esse termo aqui ao quadrado, isso aqui ao quadrado, que estava entre parênteses aqui, né? Vai ser igual a KL sobre π ao quadrado. Então, note aqui que eu tenho algo que está na direção x ao quadrado, mais algo que está na direção y ao quadrado, mais algo que está na direção z ao quadrado. Isso é igual a uma certa coisa que também está elevada ao quadrado. Como a gente pode ver aqui, eu voltei, né? Aqui eu tenho um número de onda k, substituindo k. K é igual a 2π sobre lambda, portanto, fazendo essa substituição, nós obtemos que esse termo aqui fica 2L sobre lambda ao quadrado. Então, eu voltei agora com minha dependência de lambda e não mais de k. E aí, essa relação aqui, ela se assemelha muito à equação de uma esfera. Uma equação de uma esfera que tem raio, que pode ser escrito como sendo 2L sobre lambda. Então, aqui a gente tem a equação de uma esfera de raio 2L sobre lambda, contida num espaço tridimensional, cujos eixos são nx, ny e nz. Só que nós temos aqui o seguinte detalhe que nós temos que levar em consideração. Os modos normais, n, sejam nx, ny, nz, eles são sempre inteiros positivos. Ou seja, os valores deles podem ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim. Valores inteiros positivos. Portanto, esse R aqui, a gente não pode considerar que a gente tem uma esfera propriamente dita. Então, na verdade, esses N's, eles ocupam um espaço que corresponde a 1/8 de uma esfera. Então, esse raio aqui, ele é um raio que corresponde a 1/8 de uma esfera. Portanto, esses números de modos de oscilação, né, esses vários modos normais N, eles estão relacionados a um volume. Esse volume é o volume que é 1/8 de uma esfera. Essa esfera ela tem raio 2L sobre lambda, só que aqui você vai dividir esse volume por 8, né? Lembre-se que o volume da esfera pode ser calculado fazendo 4/3 de πr ao cubo, só que r é 2L sobre lambda, de modo que esses modos normais de oscilação eles estão relacionados a um volume Vn que vale 4/3 de π L ao cubo sobre lambda ao cubo. Ou seja, se a gente pega um determinado comprimento de onda, esse comprimento de onda ele vai emitir uma radiação. Essa radiação, dentro da cavidade, ela vai ter diversos modos de oscilação. Esses modos de oscilação eles se encontram dentro desse octante de uma esfera. Tá? Então, esse octante da esfera, ou seja, imagine que você tem uma esfera, divida ela em 8 pedaços. Todos os modos de oscilação possíveis estão dentro desse pedaço, dentro de um desses pedaços, no caso. Esse pedaço ele é um octante de uma esfera e tem volume Vn, que é dado por essa expressão aqui. As distâncias entre dois modos que se encontram no mesmo eixo, por exemplo, digamos que aqui seja o eixo x. A distância entre esse modo, que é n igual a 1, para esse que tem n igual a 2, a distância entre eles é uma unidade. O mesmo vale no eixo y, o mesmo vale no eixo z. Portanto, como essas distâncias elas correspondem a uma unidade, nós podemos dizer que o número de modos de oscilação possíveis que estão aqui dentro desse octante de uma esfera é igual ao próprio volume Vn da esfera. Então, o número de modos de oscilações possíveis, n, vai ser igual ao volume Vn, que é o volume que corresponde a um octante de uma esfera, ou seja, 4/3 de π L ao cubo sobre lambda
ao cubo. Então, conforme a gente aumenta o comprimento de onda, nós podemos ver aqui, ó, se o comprimento de onda aumenta, o número de modos de oscilação diminui. Então, conforme nós aumentamos o comprimento de onda, nós diminuímos esse raio aqui desse octante da esfera. Dessa forma, se eu quiser saber como o número de modos de oscilação varia de acordo com o comprimento de onda, eu tenho que derivar essa expressão aqui em relação a lambda. Derivando essa expressão em relação a lambda, nós obtemos o seguinte resultado. dn de lambda vai ser igual a menos 4π vezes L ao cubo dividido por lambda à quarta. Esse sinal negativo aqui, ele nos diz apenas que conforme você aumenta lambda, dn, n, né, que é o número de modos de oscilação, diminui. Por isso, nós podemos desconsiderar por hora esse sinal, e aí, desconsiderando esse sinal, nós temos que dn é igual a 4π L ao cubo sobre lambda à quarta, e eu já passei aqui esse d lambda para esse outro lado. Cada onda eletromagnética ela vai ter dois estados de polarização, e por ter dois estados de polarização, nós temos que multiplicar essa expressão aqui por 2. Lembre-se que isso aqui está relacionado a um comprimento de onda, a uma onda com um determinado comprimento de onda específico, mas essa onda ela tem dois estados de polarização. Portanto, nós temos que multiplicar esses modos de oscilação aqui por 2, e aí a gente vai obter que dn é 8π L ao cubo sobre lambda à quarta d lambda. Se nós dividirmos esse resultado por L ao cubo, ou seja, L ao cubo representa o volume da minha caixa, né? Digamos assim, da minha cavidade. Se nós dividirmos então esse valor por L ao cubo, o que nós vamos obter vai ser o número de modos de oscilação, né, por unidade de volume, e esses modos de oscilação eles correspondem a uma onda que tem comprimentos de onda que está entre lambda e lambda mais d lambda. Portanto, o número de modos, aliás, por unidade de volume com comprimento de onda entre lambda e lambda mais d lambda pode ser escrito dessa forma. N lambda, que é justamente esse número de modos de oscilação por unidade de volume e que está entre o comprimento de onda entre lambda e lambda mais d lambda, vai ser igual a 8π sobre lambda à quarta. Por enquanto, nós encerraremos aqui nossa discussão sobre a radiação de corpo negro e retomaremos essa discussão no próximo vídeo. Então, por enquanto é só, pessoal. Até a próxima.